Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus está em nós, mas o problema é: você está em Deus? Então, para você estar em Deus, você tem que ter uma atitude, você tem que ter um comportamento. É igual, para que eu possa desfrutar da presença de uma pessoa, eu tenho que me expressar diante daquela pessoa, eu tenho que ouvi-la, tenho que falar com ela, tenho que tocá-la, tenho que vê-la, tenho que sentir ela, né? Então assim é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus invisível, porque Ele é um Deus que está presente em todo lugar, e Ele manifesta a presença, a glória e os atributos deles através da sua criação. E nós somos criação, nós somos criados pelo nosso Deus, e fomos criados sua imagem e sua semelhança. Um dos propósitos que Deus fez nós, criatura, com sua imagem e sua semelhança, é porque Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer ter um agir nas nossas vidas de comunhão, de participação. O Senhor diz na sua Bíblia que Ele nos dá o seu Espírito, nos dá o seu poder para nós sermos participantes da sua glória e virtude, e com isso nós podemos transformar a nossa natureza e termos a mesma natureza dele. O distintivo de autoridade de todo crente é o Espírito Santo na sua vida. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. O poder e a manifestação e o agir da criação de todas as coisas é por meio do seu Espírito. O Senhor diz lá em Zacarias, capítulo 4, se eu não me engano é 4, versículo 6, né? Mas ele diz assim: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito de Deus em nós é um selo, é uma credencial de que nós somos de Deus, de que Deus está em nós. E esse poder é o maior poder que existe no universo, está à nossa disposição e habitando em nós. E o que é que nós estamos fazendo aqui então, pastor? Nós estamos aqui para buscarmos e ativarmos essa glória que Jesus conquistou para nós. Quanto mais nós dedicamos a Deus, mais Ele pode nos revestir da sua glória e do seu poder. E nós temos direito adquirido, não por nós, mas por Jesus. Amém? Glória a Deus. Ministério Restauração da Noiva, culto de quinta-feira. Estamos começando esse culto. O culto está sendo realizado às 18h45, já é para nós termos começado, né? Mas no domingo será às 18 horas, né? Às 18 horas, será mais cedo. Que o Senhor abençoe você que está me ouvindo em casa. A finalidade de Deus, depois que você se rendeu a Jesus, é te encher do Espírito Santo. E depois que você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te guiar toda a verdade, e vai te ensinar, e vai te capacitar, e vai te treinar para o que Ele tem para você nessa vida passageira, e também vai te preparar para você morar no céu. Evangelho de João 3, 5 a 7. Dá uma explicação bem simples para você. Quando você abre a sua Bíblia, você está com uma biblioteca na mão que tem 66 livros. Não é nada inteligente você ficar pensando na Bíblia como um livro só, mas sim como uma biblioteca organizada como se fosse um livro. Como eu vou ler um pedaço da carta de João, é muito interessante você não ler nenhum livro, nenhuma carta, sem antes estudar sobre o autor daquele livro. Também você estudar sobre a época que ele que ele escreveu, por que ele escreveu, qual é a natureza daquela pessoa, né? Tudo isso vai ajudar você a ter uma
compreensão. João, ele relata a convivência que ele teve com Jesus durante 3 anos, de uma forma muito romântica. Por quê? Porque ele era romancista. Ele era um cara que conversava meio poeticamente, ele era emocionalmente, poeta, ele era uma pessoa amorosa. E por ele ser muito amoroso, Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é o quê? Vamos lá. Fala aí, Deus é amor. Por isso ele tinha mais conhecimento de Jesus do que todos os outros discípulos, porque ele era o mais íntimo de Jesus. Então, quando ele vai falar sobre Jesus, sobre as coisas do reino, ele usa muito figura de linguagem, porque isso é uma característica de um poeta. Ele, em vez de ficar arrumando uma palavra para dizer direto o que ele quer dizer, não, ele arruma uma figura de linguagem para expressar. Então, sempre ele vai usar, para falar de Jesus, alguma coisa que tem a ver, que vai falar de Jesus de uma maneira mais simbólica, ao qual isso nos dá mais clareza. Por quê? Porque você pode usar a sua imaginação. Então ele chama Jesus, de palavra, verbo de Deus. E isso faz nós entendermos uma característica de Deus, que Deus se revela a nós através da sua palavra. Ele vai falar do Espírito, ele mostra o Espírito como água, como fogo, Então, por quê? Porque ele está mostrando uma característica de como o Espírito Santo age, para nós termos um entendimento muito mais profundo através da figura de linguagem. Então, João andava com Jesus, era o amigo mais íntimo de Jesus, então ele mostra Jesus de uma maneira mais profunda. Quando você vai ver a carta de Mateus, Mateus era cobrador de imposto, logo ele era um cara estadista, então ele fala de Jesus mais em termos de reino, de governo, por causa da natureza de Mateus. Mateus, ele vai mais direto ao ponto, por causa do autor que tinha uma característica diferente, ele entendia muito de reino, de governo, de administração. Marcos era escravo, mas um escravo culto, Nós sabemos que o mais detalhado é Lucas, porque Lucas era culto, ele era médico, então ele mostra muito a humanidade de Jesus. Então vamos ler aqui na carta de João, vendo Jesus, ou traduzindo que Jesus estava conversando com Nicodemos. João 3,5. Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, a água aqui, Jesus falou assim para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então ele estava dizendo o seguinte: quem não nascer de novo para viver conforme a palavra, que não crer na palavra e começar a viver, praticar, e se transformar em uma pessoa que tem hábitos dentro da palavra de Deus, ele não pode, entrar no reino de Deus. E olha bem, aí ele fala assim: e do Espírito não pode entrar no reino. Então nós temos que entender o seguinte: é muito importante você buscar na palavra, mas saber que você está buscando na palavra para que o Espírito possa habitar em você, e a prática da palavra com o Espírito Santo vai fazer com que você se transforme em um cristão autêntico. Vamos lá. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido
do Espírito é Espírito. Então nós temos que nascer de novo. Todo cristão, ele precisa receber o Espírito Santo e nascer de novo. Se você não teve uma experiência com o poder de Deus, do nascimento, do nascer de novo, às vezes isso acontece sem nós percebermos. Nós passamos um período que nós admitimos que nós precisamos de Deus, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós começamos a parar de fazer as coisas erradas e começamos a buscar a Deus. Pode ter acontecido de um modo gradual e você nem percebeu. Mas muitas pessoas, às vezes têm uma experiência forte do nascer de novo em um momento, num culto, ele começa a chorar, ele começa a sentir um aperto no coração, ele começa a se sentir assim, comigo foi assim, eu só chorava, né? Então eu tive uma experiência forte, mas necessariamente você, para ser batizado no Espírito Santo, para nascer de novo, não precisa sentir, você vai saber pelo fruto é que se conhece a árvore. Às vezes você demora um mês, mas você agora quer a palavra de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo, e demorou um mês para você ir sentindo isso e tomando essa decisão, tomando consciência, mas você ficou firme, e isso significa que você nasceu de novo. Para quem quer usar muito o intelecto, quer saber as coisas de modo muito racional ou tradicional, também pode nascer de novo dessa maneira. Não é gostoso, mas é só você ter um entendimento simples. Se você decidiu começar a viver diferente, e você vai viver pela palavra, e ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, mesmo sem sentir nada, mas você vai sentir alguns pressentimentos e você vai obedecer a palavra pela intuição. O Espírito também fala com a intuição. E muitas pessoas ficam esperando um sobrenatural muito grande e Deus está dirigindo ele todos os dias pela intuição. Intuição é um toque do Espírito Santo, é uma maneira do Espírito Santo falar. A palavra é a maneira de você aprender a saber se é o Espírito Santo que está falando ou não, porque o Espírito Santo não vai falar nada sem te dar um entendimento da palavra. Uma coisa que você tem que saber, é impossível você compreender a direção da palavra para a tua vida sem o Espírito Santo. Jesus, ele não nos deixou só. Ele mandou o Consolador para estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E Ele está aqui, agora, e você tem que ter essa fé, essa certeza. A minha esposa fala assim: eu não me preocupo com o meu esposo, porque ele é um homem de Deus, e aonde ele for, Deus é zoiudo, Deus, ele vê tudo. Quando ela fala zoiudo, ela está querendo dizer que Deus vê tudo em todo lugar e está anotando. Sabe, querido, 100% da tua vida você pode estar pelado, bem vestido, você pode estar, querido, querendo fazer as coisas certas com intenção errada, não adianta nada, tuas motivações, elas são filmadas. A Bíblia diz que tudo que você fizer oculto será contado no telhado. Um dia, Jesus falou que um dia nós vamos prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca, e todas as intenções e propósito dos pensamentos e do coração serão reveladas, trazendo à tona, e nós vamos passar pelo julgamento. Então é muito importante você aprender que para receber o Espírito Santo tem que haver um quebrantamento antes. Esse quebrantamento é uma vida de humildade. Essa vida de humildade é uma vida assim: eu reconheço que eu preciso de mudança, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu necessito de Deus,
eu reconheço que preciso mudar a minha vida. Aí você vai viver nessa vida, não é uma vida de pessoas humilhadas, não, é uma vida de uma pessoa que agora conheceu um Deus, ao qual ele se arrepende, para quê? Para buscar a ajuda e a força deste Deus. Nós nunca vamos estar certos se nós queremos estar certo. Nós sempre vamos estar certos se nós estivermos dependendo daquele que sabe todas as coisas. E por isso que você tem que buscar o Espírito Santo todos os dias. O poder do Espírito, a manifestação do Espírito. Não é só a pessoa do Espírito, você busca a pessoa dele e pede para Deus. Deus, eu quero o poder, eu quero a força, eu quero a habilidade, eu quero a unção, eu quero a capacitação, eu quero, Senhor, para fazer a tua vontade. Diga comigo, para fazer a vontade de Deus. E aí eu vou buscando a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. E o Espírito Santo é me dado para que eu consiga. Querido, busque ser cheio do Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo. Agora deixa eu consolidar essa palavra. Diga comigo, nascer de novo. Fala, continuar nascendo de novo. Ó, presta bem atenção. Vamos mudar a palavra nascer de novo para você saber qual que é a tua posição nesse negócio de nascer de novo. Vou falar uma palavra bem simples. Fala assim comigo, começar tudo de novo. Fala começar do zero. Fala de começar de novo. Então olha bem, toda vez que você quiser que Deus entre na tua vida, você tem que se arrepender do seu pecado, confessar para Deus e falar, isso eu não faço mais, e zera. E começa tudo de novo. Começa do zero. Você, querido, olha bem, se você tem um problema com uma pessoa, o que você arrumou? Você arrumou um laço para poder você ficar preso a uma cilada do diabo, ao qual vai impedir todas as bênçãos da tua vida. Então você não só vai perdoar a pessoa, você vai se livrar daquilo. Que jeito? Eu perdoo aquela pessoa, eu procuro esquecer aquela ofensa, oro a Deus, entrego no altar de Deus, peço para o Senhor misericórdia para Ele tirar da minha mente, do meu coração aquele problema, e posso naquele relacionamento, naquela circunstância, naquela força, começar a ter uma vida diferente. Isso que significa começar algo de novo. Vou dar um exemplo. O ano passado, eu levei um pinote, só um pinote foi 160 mil. Um outro pinote que eu levei, dava mais 140 mil. Esse ainda eu tenho esperança de receber tudo, já recebi uma boa parte. E o que eu tinha que fazer? Aquilo ficava me atormentando na minha cabeça, porque eu estava louco com aquilo, porque era muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu tive que abrir mão disso. Se eu ficasse preocupado com aquele dinheiro, o que ia acontecer? Eu estava no laço do diabo. O que é um laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro é algo que te magoa, mas não precisa ser magoar com uma pessoa. Às vezes você até ama a pessoa, mas você fica lembrando daquela perca, daquele problema, daquela situação. E você fica preso àquilo. E aí, querido, o diabo vai te escravizar por causa disso. Então, eu sabendo, com a minha experiência, eu fui orando, entregando. Eu demorei uns 2 meses para poder consolidar a minha... Agora eu lembro do prejuízo, eu dou risada. Eu fico feliz. Por quê? Porque eu esqueci daquilo. Mas você fala assim, pastor, é fácil esquecer? Não, querido, foi um processo de 2 meses eu tentando, e assim mesmo demorou uns 4 meses, né, sabendo tudo que tinha que fazer.
Mas a gente vai conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, depois que eu tinha resolvido tudo, diga comigo, depois que não me interessava mais aquilo, o Espírito Santo falou para mim assim: fica tranquilo que eu vou te recompensar muitas vezes mais. Querido, esse mês e o mês passado, no mês, eu ganhei mais do que o prejuízo todo que eu levei dos tombos do ano passado. Amém? Salva de palmas para Jesus. Aleluia. É para ti, Jesus. Então, deixa eu te contar mais uma coisa. Se você tem um sonho que não se realiza, e alguém lá frustrou seus sonhos, você convive com pessoas no trabalho seu que te ofende, te machuca. Querido, Deus não vai mudar o mundo por causa de você, mas Deus, querido, vai ter que mudar você, para que você possa aprender a lidar com a ofensa, com os prejuízos, com as lutas. Você não deve deixar isso estragar, o que o Senhor tem para a tua vida. A Bíblia fala assim: alegrai-vos. Ela fala para você alegrar, por quê? Porque você pode ficar triste, e ser triste é uma cilada do diabo, é uma maneira do diabo acabar com a tua vida. Ser uma pessoa negativa, querido, não é uma questão de ser uma pessoa só fracassada, é uma maneira do diabo acabar com a tua vida e te levar para o inferno. Nós temos que ser pessoas de fé positiva, buscar na palavra de Deus e saber que nós temos um Deus, diga comigo, que pode, vamos lá gente, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas olha o segredo aqui: conforme o seu poder que opera em nós. Então aprendam isso, querido. E nós hoje já devíamos ficar mais espertos, porque nós conhecemos a palavra, e agora os homens estão ficando espertos também, porque estão descobrindo que se você for uma pessoa triste, infeliz, você vai gerar por si próprio enfermidade, você vai ter uma vida desgraçada. Mas se nós voltarmos a Deus, nós não só podemos ser mais que vencedores, vitoriosos, felizes em qualquer situação, mas nós podemos, querido, estar agradando a Deus, e nós vamos morar com Ele no céu. Não é só para ter uma vida vitoriosa aqui na terra. Conta-se a história, que isso é um fato verídico, que pegaram uns cristãos e os caras matavam cristão e colocaram aquele bando de cristão na parede para fuzilarem os cristãos. Só que antes de fuzilarem, eles deram a chance para aqueles cristãos negar Jesus. E foi em um, o cara não negou Jesus, ficou ali para ser fuzilado. Foi no outro, o cara não negou Jesus, mas foi em um, e o cristão, ele negou Jesus. Ele negou Jesus. E aí, querido, um soldado que viu o mundo espiritual, que era um dos que iam fuzilar os cristãos, pegou e falou, largou a arma dele, coisou e falou assim: eu vou ficar no lugar dele, eu quero ser fuzilado no lugar dele. Os caras falaram assim: mas você é cristão? Ele falou: agora eu quero ser, eu quero esse Jesus que eles falam. Aí perguntaram: por quê? Porque eu vi uns seres angelicais aqui, esperando para levar eles, e eu quero ir para o lugar que eles vão. Entenderam? Então, querido, Jesus, Ele vem nos buscar. Quando uma pessoa morre, já várias pessoas que morreram, que eu evangelizei, algumas pessoas que daí uns dias morreram, e o testemunho foi, querido, que algumas delas
viram os anjos chegando para levá-las, e elas sorriram e falaram assim para os parentes: tchau, já estou vendo, os anjos já vieram me buscar. E morreram dando risada. Glória a Deus, salva de palmas para Jesus. Amém? Ô glória! Aleluia! Então, querido, nós devemos buscar Jesus, ser feliz, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, porque nós temos uma razão para isso. E tudo que o Senhor te pede na sua palavra, que você aprende, que você é ensinado na palavra dele, faça com alegria, faça com expectativa, com esperança, faça com fé, faça, querido, e espere a bênção, porque ela é tua. Se você for fiel, o Senhor vai te abençoar com certeza. Com certeza o Senhor, querido, está deixando você em algumas provas para você ser aprovado, para você receber o galardão, que é o propósito daquela aprovação. Tenha certeza disso, já nesse presente e no futuro. Uma coisa que você tem que entender: a fé, ela tem, querido, suas características e seus frutos. Diga comigo, característica, frutos. Olha bem, a fé, ninguém que tem fé é triste. Ninguém pode agir a fé com tristeza. Amém? Diga comigo, ninguém age com fé com tristeza. Outra coisa, ninguém pode agir com fé sem ânimo. Diga comigo, sem ânimo, ninguém age fé. Outra coisa, querido, a fé, quando você age por fé, você não pode ser descrente. Você tem que crer que o que você vai receber depois de aprovado vai acontecer. Olha o que diz lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, todos que têm fé agradam a Deus. Então, olha bem, a fé, ela te dá uma confiança, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos que têm fé, agrada a Deus. Todos que têm fé em Deus, agrada a Deus. Vamos falar comigo, todos que têm fé, agrada a Deus. Fala assim, contrário de fé, tristeza, desânimo. Amém, amado? Fé é ânimo, fé é alegria, fé é força, fé é decisão, fé é comportamento, fé é você, querido, reagir a uma palavra, a uma promessa de Deus. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardeador ou recompensador de todos que o buscam, de todos que o buscam. Agora pensa bem, eu estou me aproximando de Deus, mas eu não falo palavras negativas. Pastor, mas será que Deus pode me ajudar? Não pode mais. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E diga comigo, toda verdade tem um paralelo. Se eu não ter fé, então eu estou desenfesado. Logo, querido, se eu tenho fé, eu agrado a Deus. Se eu não tenho, eu desagrado. Se eu agrado a Deus, eu recebo a recompensa. E se eu não agradar a Deus, eu perco a recompensa. Toda verdade tem um paralelo. Se você, querido, não obter as coisas pela fé, a maldição vai vir pela falta de fé. Falta de fé é falta de atitude. Falta de fé é falta de uma ação, querido, contra o desânimo.
É igual quando você acorda de manhã cedo, ai, estou cansado. Aí você fala assim, o quê? Preciso trabalhar, e dá uns 3 pulinhos, fala glória a Deus, 3 pulinhos, dá glória a Deus. Vai ler um pouquinho a Bíblia, né? Põe um short, dá uma corridinha de uns 5, 10 minutos, volta para casa, toma um cafezinho, dá mais um chute no diabo, mais 2 chutes no diabo, dá mais uma orada para você ver, e você vai fazer o quê? Deus vai olhar para você e falar, esse meu menino é demais, e aí Ele vai poder te abençoar. Agora você levanta de manhã cedo, oh vida, oh dor, ai meu Deus, será que vai dar certo hoje? Não vai, esse será, querido, entende? Não vai dar certo. Agora se você levantar, tudo posso naquele que me fortalece, hoje é o dia que o Senhor fez, eu vou ter a minha vitória. A minha luta não é contra os homens, feitos de carne e osso, mas é contra os principados e a potestade, e o Senhor me deu autoridade para pisar a cabeça de serpente, escorpião. Então em nome de Jesus, Satanás, você solta o que é meu, cai fora, em nome de Jesus. Papai do céu, tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. Estou eu aqui, papai, vou para o céu, preciso dos teus anjos agora, manda anjos para mim, papai. Papai, eu sou ruim de venda, vende para mim. Papai, eu sou ruim de administrar, manda uns anjos administrador, papai. Aí, querido, os anjos vão chegar perto de você, vai te inspirar, mas se você não tiver enfesado, ele não vai poder falar com você, porque você vai pecar mais. O anjo vai falar assim, faz isso, você fala, isso é coisa da minha cabeça, isso não funciona, é coisa da minha cabeça. Orou, tem que ter fé o dia todo, e você vai ser mais que vencedor. Querido, um exemplo bem simples de fé, é Josué e Caleb. 12 espias foram lá e viram a terra, eles viram que a promessa existia, que a promessa era top, boa, que a terra manava leite e mel, isso, joia, acreditamos na promessa, mas a boca não dá para nós, vai ter que lutar, vai ter que trabalhar, vai ter que ter muita dor, muito sofrimento, e com isso, querido, morreu os 10, mas Caleb, querido, quando viu aquilo, ele pode ter todas essas lutas, mas o Senhor é conosco, e nós vamos devorar os nossos inimigos como pão. Quer dizer, o que ele estava falando? Nós vamos lutar, nós vamos ser transformados, eles iam ficar mais fortes. O Caleb olhou, querido, a luta contra o gigante como um exercício físico, para ele ficar mais forte ainda, para lutar mais. Então é a mesma coisa, é difícil de você trabalhar, é difícil de ir para a luta? Sim, é difícil, mas levanta amanhã cedo e fala assim, eu vou na academia da vida, e quanto mais problema, mais forte eu vou ficar, porque o meu Deus tem coisas grandes para mim, e eu vou vencer aquilo que é luta, que é coisa, pode até não dar certo algumas coisas, mas que você vai ficar mais fortinho, mais espiritualmente forte, mais emocionalmente tratado, sarado, você vai. Amém, amado? Glória a Deus. Pela fé, querido, é isso aí. A luta que você está passando, que você está vivendo, fala assim, é só um exercício para aquilo que Deus tem para mim. Amém? Aleluia. Que o Senhor abençoe a tua vida em casa, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. O inimigo está aí, levantando as autoridades, levantando as pessoas, levantando os governos, levantando tudo, mas nada pode contra o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Esses cabras não podem fazer nada mais do que aquilo que Deus permite, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Entra no propósito de Deus, fica firme, querido, que pode, querido, o mundo desabar, tu não será atingido, o Senhor é contigo, em nome de Jesus.
Que o Rodrigues e a esposa se levante como homens de Deus, como homem e mulher de fé, em nome de Jesus. Que toda doença, todo mal se retire em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse culto, Pai. Foi muito bom, Deus, ouvir essa palavra. Que o Senhor abençoe as pessoas que nos ouviram em casa. Que o Senhor abençoe os irmãos que vieram aqui, Pai. Que cada um saia daqui revestido de uma unção nova, Pai, e diferente, em nome de Jesus, Pai. Pai, dá um jeito logo, Pai, nessa pandemia. Levanta o Brasil, Deus, para ser, Senhor, evangelista, Pai. Derruba os servos de Satanás dessa nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Levanta os servos, Pai, dos céus, Pai, nessa nação. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória de Teu nome. Amém. Glória a Deus.